Nesse vídeo vou apresentar para você 5 fundos imobiliários que custam menos de R$11 por cota. E antes de apresentar o nosso primeiro fundo imobiliário, vale lembrar a diferença de preço e valor, tá? Preço é quanto você paga por um produto, serviço ou uma cota de fundo imobiliário. Já o valor é o que você analisa se aquela cota de fundos imobiliários de fato vale o que eles estão pedindo, né? Se vale a pena você investir nela, inclusive levando em conta a sua estratégia de investimentos, tá? E para começar, nós temos aqui custando R$10,49 o nosso querido MXRF11, esse fundo híbrido da XP, né, que tem um dividendo acumulado hoje aqui de 13,05, né, e que inclusive, infelizmente, está sofrendo uma redução na distribuição de dividendos, né? Eu vou explicar já já o porquê, né? Aqui os números do MXRF11, o preço VP dele está esticado, né, de 1,06, porém ele ainda está no preço relativamente atrativo. Na minha opinião, vale a pena você esperar a próxima correção de preço dele, que ele deve cair aí alguns centavos no valor da sua cota, né? Ele com seus mais de 1 milhão de cotistas, né? 1.069.000 cotistas e com um bom valor de caixa aqui de 494 milhões de reais, com uma liquidez média diária aqui de mais de 12 milhões de reais, né? Como você pode perceber aqui, o último rendimento dele 0,93% ao ano, que já é um rendimento um pouco menor em relação ao período anterior, né? Pegamos aqui os últimos 5 anos na distribuição de dividendos, olha só, a última distribuição estava pagando um pouco mais aqui do que a de janeiro, né, que deve pagar um pouco menos ainda em fevereiro. Mas por que isso está acontecendo com o MXRF11 e também com fundos de papel de modo geral? Porque nós estamos tendo aí cortes na taxa Selic, tá? E esses cortes na taxa Selic têm um impacto direto nos contratos ligados a esses fundos imobiliários, os famosos CRIs, né? E como a Selic cada vez mais baixa, os juros gerados ali através desses contratos é também reduzido, impactando diretamente na distribuição de dividendos, tá? Então por isso que os dividendos do MXRF11 estão caindo, né? Aqui mais algumas informações, né, que ele fala sobre o fundo imobiliário, que é um fundo híbrido, administrado pelo BTG Pactual, porém gerenciado pela XP, tá? Aqui alguns vídeos sobre o mesmo, o patrimônio dele que vem crescendo cada vez mais junto com a quantidade de cotistas também, que também vem crescendo, alguns resultados aqui, e aqui o portfólio do mesmo, que é bem variado, né? Por isso que fica até difícil avaliar esse tipo de fundo imobiliário por ter um portfólio muito vasto, né? E eu sempre recomendo para você, para analisar um fundo imobiliário, para você sempre entrar aqui no relatório gerencial, tá? Basta você clicar em abrir, né, que ele vai abrir um PDF, né, com todas as movimentações do fundo, como que ele está hoje e os próximos passos do mesmo, para você entender se vale a pena investir nele ou não. Então ele fica aqui com o nosso quinto lugar, né? Não é um top 5, tá? Mas sim do mais caro para o mais barato, tá? Nessa lista aqui. E o nosso quarto lugar fica com o BTCI11, que é um fundo imobiliário do BTG Pactual, custando apenas R$10,24, né? Esse que também está com dividendo acumulado de 11,76 e que deve sofrer uma redução nos próximos meses. Em relação aos números dele, né, ele tem um preço VP páreo de 1, né, o preço VP ideal, eu diria, né, um bom caixa também de 140 milhões de reais, número de cotistas aí bem inferior ao MXRF11 de 163 mil cotistas, né, e uma boa liquidez média diária de mais de 2 milhões aí de negociações por dia, né. Aqui você tem os dividendos, né, como você pode perceber também, ele teve uma leve redução na distribuição de dividendos, muito por conta dos cortes da Selic também e a inflação que está, entre aspas, controlada aqui no Brasil, tá. Mais algumas informações sobre o fundo, né? Ele vai explicar o nome do fundo, o segmento, que é um fundo de papel com gestão ativa, né? Aqui o patrimônio também que vem evoluindo com o tempo, que é um bom sinal, tá? Aqui alguns indicadores também sobre resultados e tudo mais desse fundo imobiliário, mais algumas informações como caixa, os valores a pagar do fundo, tá? E aqui o portfólio do mesmo, que tem alguns FIIs em seu portfólio e obviamente os CRIs, né? Que é a sua maioria aqui desse fundo imobiliário. Recomendo sempre você também olhar aqui o relatório gerencial do mesmo para considerar a aquisição ou simplesmente não adquirir esse fundo imobiliário. Lembrando, o MXRF11 tem análise aqui no canal, tá? Então vale a pena você conferir. O nosso terceiro lugar, custando apenas R$9,82, temos o VGIR11, né? Com um dividendo aqui de mais de 14,61% aqui acumulado, né? E que inclusive está com a sua cota aqui se valorizando aí nos últimos dias e semanas, né? Então, basicamente temos esse fundo imobiliário com bons indicadores também, um preço VP de 1, né? Ok, né? Um caixa aqui de 34 milhões, ele é inferior aos anteriores, porém também é um bom caixa, uma boa quantidade de cotistas, né, com 237 mil cotistas aqui, quase 238 mil e uma ótima liquidez média diária de mais de 4 milhões de reais, né? Outro fundo também
que vai estar sofrendo já aí com os cortes da Selic, né? Você tem uma distribuição de dividendos um pouco mais baixa. Para você que deseja contornar essa distribuição mais baixa de dividendos, eu recomendaria você olhar com carinho para os fundos de tijolo e de logística, tá? Que estarão se valorizando em relação ao preço de cota, provavelmente agora em 2024, e devem se beneficiar ao longo dos próximos meses também, e sempre analisando os melhores do mercado, tá? E aqui abaixo temos mais informações sobre o fundo imobiliário, que é do BTG Pactual também, que é um fundo de papel também, né? Que foi lançado aqui em 2018, é um fundo bem recente no mercado. Aqui o patrimônio também que vem evoluindo com o tempo, que deve crescer cada vez mais, tá? Inclusive quando ele ficar mais atrativo, com a Selic voltando a subir, um cenário inverso com o que temos hoje no Brasil, né? Aqui mais algumas informações, o portfólio dele majoritariamente compostos por CRIs, né? E antes de entrar no nosso top 2 aqui, eu tenho uma indicação para você, que caso você queira aprender a como investir da melhor maneira possível no mercado de fundos imobiliários, como montar uma carteira de investimentos adequada para você, para o seu perfil de risco, e como gerar os seus primeiros aluguéis ali até no máximo 30 dias, né? Recomendo meu curso completo sobre fundos imobiliários. O link dele vai estar na descrição. É o primeiro link aí. Vale muito a pena você conferir, até porque o preço dele está super atrativo intencionalmente para fazer com que mais investidores consigam ter acesso a informações de qualidade, tá? E o nosso top 2 fica com o KNSC11, né? Um fundo da Kinea, custando apenas R$ 9,16, super barato em relação ao preço, mas é sempre necessário avaliar o valor desse fundo imobiliário, mesmo que seja um fundo da Kinea, que é uma gestora super reconhecida, de uma extrema qualidade. É importante você avaliar, né, esse fundo imobiliário com um dividendo aqui de quase 11% acumulado, né? Você tem aqui bons números também, né? O preço VP aqui de 1,01, né? Um caixa de quase 70 milhões de reais, né? Um bom número de cotistas, mais de 142 mil cotistas, né? E uma boa liquidez média diária de 2,82 milhões de reais, né? Aqui descendo um pouco mais os dividendos, né? Ele também está sofrendo aqui com os cortes da Selic. Então, na verdade, ele teve uma leve alta aqui, né, no começo de 2024, mas veremos aí as cenas dos próximos capítulos, né, em relação a esse fundo imobiliário. E aqui abaixo você tem aqui mais informações sobre o mesmo. É mais um fundo de papel, né, com gestão ativa, né, e administrado pela Intrag, porém gerenciado pela Kinea, né, que é o padrão aqui dos fundos da Kinea, obviamente. Tá? O patrimônio ele vem crescendo aqui, na verdade ele estagnou desde 2022, né, ele não cresceu tanto assim. Isso é um sinal amarelo, na verdade, não é tão interessante o patrimônio, que ele não está crescente, ele não está fomentado, né? Então eu ligaria o sinal amarelo em relação a esse fundo imobiliário. Aqui alguns dados financeiros que eu não vou entrar em detalhes, né? Aqui o valor a receber, que subiu bastante em janeiro de 2024, que explica aquele dividendo maior lá agora no começo do ano, né? Aqui mais informações sobre o caixa, e descendo aqui temos o portfólio bem simplificado. Para você avaliar um portfólio, é sempre bom você entrar no relatório gerencial. Olha só, você vai entrar no relatório gerencial e aqui você vai ter várias informações sobre o fundo, né? Inclusive a taxa de performance dele, os indexadores, nesse caso é o IPCA+, nessas vendas, né, nas compras também, tá? E aqui mais e mais informações do fundo. Além das informações mais contábeis em relação aos resultados passados e também o planejamento futuro do fundo, você encontra aqui os ativos de carteira e também os seus indexadores, né? E nesse caso em específico temos aqui o indexador, que é o IPCA+, tá? Que é a inflação. Ou seja, quanto maior for a inflação do Brasil, mais esse fundo imobiliário vai pagar em relação aos dividendos. Quanto menor for a inflação, menos ele vai pagar, porque o indexador é a inflação, que é o IPCA+, essa taxa de aquisição aqui, que é o spread, né? A porcentagem. No caso ele paga, deixa eu limpar aqui, ó, ele paga IPCA mais 5,50, IPCA mais 7,05, IPCA mais 8,25. Aqui você pode ver quais são as empresas e negócios que estão atreladas a esse RI, né? Então é importante você avaliar a qualidade das dívidas de um fundo imobiliário, tá? E o nosso primeiríssimo lugar, né, fica aqui com o fundo que eu já falei aqui no canal, já fiz uma avaliação completa desse fundo imobiliário, vou deixar aqui abaixo na descrição do vídeo essa avaliação, tá? Que é o CPTS11, que custa apenas R$ 8,52, tá? Ele tem um dividendo acumulado de 10,30. Esse fundo imobiliário também está sofrendo com os cortes da Selic, né? Como eu falei para você, os que devem se beneficiar agora com os cortes da Selic são os fundos de tijolo e de logística. Os híbridos e de papel tendem a sofrer um pouco com os cortes da Selic. Agora, quando você tem uma inflação descontrolada e uma Selic crescendo, que é o que pode acontecer e provavelmente vai acontecer em 2025, aí você terá uma boa rentabilidade com fundos híbridos e de papel.
Então é bom você se posicionar já, se possível, nesses segmentos para lucrar aí no futuro próximo, tá? E aqui você tem basicamente um preço-VP descontado, né? Você tem um desconto nesse fundo imobiliário, você tem um caixa muito pequeno, isso me assusta um pouco na verdade, um bom número de cotistas aqui, 347 mil cotistas e uma ótima liquidez diária, de quase 7 milhões de reais por dia sendo negociado nesse fundo imobiliário. Quando falamos de dividendos, né, você tem uma queda na distribuição de dividendos, é comum, né? Na verdade teve uma leve alta aqui, porém ele pode sofrer um pouco mais com os próximos cortes na Selic, tá? E aqui descendo você tem mais informações sobre o fundo, né? Aqui ele foi criado em 2014, não é um fundo tão recente, né? É um fundo administrado pelo BTG Pactual, porém eu não me recordo se ele também faz a gestão desse fundo imobiliário. Aqui temos mais informações, o patrimônio dele, né, que ele vem oscilando, ele cresce, ele cai, ele cresce, ele cai, né? Esperamos que esse fundo melhore ao longo dos próximos meses, tá? E aqui mais informações sobre o fundo, portfólio, e como já fiz a análise, eu vou sugerir que caso você se interesse por esse fundo imobiliário, que você assista a análise do mesmo, tá? Então, esse foi o nosso top 5 aqui, começando com o MXRF11, depois tivemos o fundo do BTG Pactual, o BTCI11, depois o VGIR11 e depois o KNSC11 e agora o CPTS11, tá? São fundos com preço muito baixo, porém você deve sempre avaliar o valor, não só para o mercado, se é um fundo imobiliário considerado interessante para o mercado de fundos imobiliários de modo geral, mas também a sua avaliação pessoal para a sua carteira de investimentos, tá? Claro que alguns desses fundos imobiliários podem encaixar na minha carteira, na minha estratégia de investimento, porém na sua estratégia pode ser que eles não se encaixem tão bem. Então é necessário que você sempre leve em consideração se vale a pena você adquirir cada um desses fundos imobiliários, ou um, ou dois, ou nenhum deles, né? Sempre de acordo com a sua estratégia de investimento estabelecida quando você começou a investir em fundos imobiliários. Se você está começando agora, considere se inscrever nesse canal para mais conteúdos como esse aqui e me siga também nessa outra rede social que vale super a pena, vai ser um prazer enorme receber você lá também. Comenta aqui abaixo a sua opinião, o que você achou desse vídeo, você possui 1, 2, 3 ou mais fundos imobiliários que apareceram aqui nesse vídeo e o que você acha de cada um deles também. Um grande abraço para você, foi um prazer enorme estar aqui presente junto com você, até mais e tchau!